Olá pessoal, eu sou Patrícia Miller, esse é o canal Casa de Pano Ateliê. Bem-vindos a mais uma dica de cesta. A dica de hoje é muito simples. Nós vamos falar mais uma vez sobre margem de costura. Quando a gente faz uma live ou uma gravação com a industrial, as pessoas perguntam, mas e a margem de costura? Porque a margem de costura da industrial é 0,5 e a margem de centímetros que a gente calcula é 75. Primeiro vamos começar com relação à margem. Quando eu faço um projeto ou qualquer coisa que eu vou fazer, mesmo de costura criativa, mesmo de patchwork, eu faço um cálculo e aplico a margem de costura. Então eu sempre aplico margem de costura de 1,5, ou seja, 0,75 para cada lado, quando eu vou fazer um trabalho e que eu vou fazer as medidas em centímetros. Quando eu faço centímetros, eu tenho que botar essa margem, porque é a margem do 0,75 do pé de máquina, de uma máquina normal, de uma máquina reta, doméstica. Sempre tem aquele pezinho onde a agulha fica bem no centro, o pé básico de costura reta, e ele tem 75 milímetros entre o centro da agulha, a agulha que está no centro, e o finalzinho do pé. Então, o finalzinho do pé desse lado, a distância dele até a agulha tem 75 milímetros. Esse é o pé de máquina. Mas aí eu tô na industrial e o pé é diferente. Existe o pé de 75 na industrial, mas geralmente ele vem comigo. Como é que eu vou fazer? E se eu tô fazendo um trabalho na sala de aula e depois quero terminar ele em casa e o meu pé é um pouco diferente? Vai dar diferença, principalmente no patchwork, não vai encaixar os meus bloquinhos. Então eu tenho uma dica bem legal para vocês. A gente tem aqui um ajudante, que é um pedacinho de papel. Eu tô fazendo o meu trabalho na máquina do ateliê da escola. Começo a fazer, começo a costurar. O pé de máquina é 1. O que eu faço? Antes de parar a minha costura, eu vou pegar um papel e vou costurar como se eu estivesse costurando um tecido com o pé de máquina. Então eu coloco na minha máquina, lá onde eu tô costurando, encaixo aqui como se fosse o pezinho de máquina e costuro esse papel. Esse papel aqui vai ter a minha margem que eu vou precisar para terminar, para fazer meu trabalho do começo ao fim. Então aqui tem essa medida. Aí agora eu chego na industrial e o pé é outro, o pé é diferente. Então eu pego esse papelzinho aqui que eu marquei a margem de costura que eu estava trabalhando, que é de 0,75, que já estava calculadinha, já estava regulada. Coloco aqui e eu encaixo a agulha exatamente em cima desse risco, dessa costura que eu fiz na outra máquina. E dessa forma eu sei que aqui é a minha margem de costura, igual a que eu estava fazendo antes na outra máquina e igual a um pé de máquina de 0,75. Então aqui a gente já vê a diferença do pé dessa minha máquina industrial. A partir dali eu vou pegar agora uma fita simples, uma fita crepe, cole, e vou colar exatamente encostado no papel onde eu marquei a margem. Agora eu posso tirar o papel e eu sei que eu tenho aqui a margem de costura. Então eu vou ter essa margem de costura igual a margem da máquina onde eu comecei o meu trabalho. E da mesma forma, se eu só tenho esse pé e quero fazer o trabalho em centímetros, eu faço isso também. Eu posso pegar uma régua ou fazer essa costura numa outra máquina, mas se eu não tiver outra máquina, eu posso colocar, tem muita régua que tem a marcação do 75, essa linha vermelha, que é um pé de máquina no centímetro, né? Que é o 75 milímetros, ó. Entre o meio centímetro e 1 centímetro fica ali o 0,75. E aí posso riscar aqui com o lápis, eu também vou ter a margem. Então tem essas duas formas, ou uso uma outra máquina, ou a máquina que eu estava trabalhando, ou eu posso usar uma régua também e fazer a medição. Da mesma forma, eu venho aqui, coloco e ele tem que dar, a agulha tem que dar exatamente em cima do risco da costura e encaixado aqui na fita. Então essa é uma pergunta muito comum da margem de costura. Então sempre lembrando, se eu estou fazendo um trabalho em centímetros, eu tenho que botar a margem de 0,75 e trabalhar com pé de margem de costura de centímetro. Quando eu trabalho em polegada, a polegada a gente calcula a margem de 1/4 de polegada. 1/4 para cada lado é meia polegada no total que eu boto de margem de costura. E aí eu tenho que usar o pé de 1/4 de polegada, senão não vai dar certo a conta que eu fiz no papel. Tem que bater a mesma coisa nas margens que eu vou usar. Agora, se eu quero fazer um cálculo de centímetros, um projeto em centímetros, mas eu quero usar o pé de meio centímetro,
eu posso usar o pé de meio centímetro. E aí eu tenho que calcular, na hora que eu faço o meu projeto, o meu cálculo, eu não posso botar 1,5 de margem, e sim meio centímetro de cada lado, ou seja, 1 centímetro a margem. E isso é que eu vou colocar no cálculo. Então é muito importante que o cálculo bata com a margem que eu estou usando. Então lembre-se, toda vez que você calcular, planejar ou assistir uma aula, comprar um projeto, ler um projeto, atente-se à margem. Se o trabalho está em centímetros, provavelmente a margem foi de 1,5. Se você quer a margem de meio, você recalcula sua margem. Então, sempre fique atento e muitas vezes pergunte, a margem é essa mesmo? A margem é 0,5, 0,75? A margem é 1/4 polegada? Isso sempre a gente pode tirar dúvida para acertar os nossos trabalhos, os nossos projetos, para que fiquem todos lindos, bem encontrados, com as medidas perfeitas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e conheçam o Encontro Pet, nosso curso 2 vezes por mês ao vivo, 100% online, onde as aulas ficam todas gravadas. Temos mais de 600 vídeos já, onde a gente conversa, tira dúvida, costura bastante e forma a maior comunidade de patchwork do Brasil. Eu espero você na semana que vem. Um beijo, até lá!